Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo anterior, cujo título é sobre as respostas estão dentro de você, eu falei sobre o filme Frozen, sobre a busca de encontrar uma solução, de encontrar respostas às vezes para as questões existenciais, que como no filme é mostrado, a personagem principal ela encontra essa pessoa que ela estava procurando era ela mesma. Depois que eu gravei esse vídeo, eu tive a oportunidade de pôr em prática toda essa filosofia, digamos assim, que eu apresentei para vocês. E algo que eu aprendi é o seguinte, que olhar para dentro não significa você se isolar. É muito pelo contrário. É através do outro que a gente conhece quem nós somos. Um exemplo que eu gosto de falar muito é que eu moro aqui num apartamento, tem outros dois colegas de apartamento, e um deles, sempre quando ele sai do quarto, é muito engraçado, ele cochicha, ele fica falando desse jeito. E eu escuto ele cochichando, eu não sei o que ele tá falando, não dá pra entender, mas eu escuto, é algo que eu achava, ainda acho bizarro. A palavra certa é essa, eu acho muito bizarro. E outro dia eu tava organizando aqui no closet e eu, nossa, eu tô falando também, porque eu também faço isso. E o que eu entendi? E que outros mestres, né, que pessoas de muita sabedoria falam? Aquilo que te incomoda no outro é provavelmente algo que te incomoda em você mesmo e você não sabe. É o que a gente, muitas pessoas chamam de sombras, são as suas sombras. E através do outro que a gente vai percebendo aquilo que nos incomoda no outro, que você não sabe explicar. Nossa, eu tenho raiva desse comportamento, eu tenho raiva, por que a pessoa é desse jeito? Será que não é porque isso é algo que você tem, uma qualidade sua, e que você não está sabendo enfrentar, e que é uma sombra que está escondido lá no fundo do seu ser, e quando você é confrontado por outra pessoa, ou seja, a presença da outra pessoa, aquilo te incomoda. Por quê? Eu vejo isso assim, com pessoas que são muito rígidas consigo mesmas, muito no sentido religioso da palavra, que são muito, querem ser puritanas demais, querem. E aí quando aparece uma pessoa mais assim, liberal, uma pessoa que não mede muito nessa questão do que fala, a pessoa se incomoda. Será que é porque talvez é, ela não tem um desejo oculto de ser como aquela pessoa, mas ela tem essa barreira, né, da religião muitas vezes? Ou pode ser qualquer outra coisa. Eu tenho percebido muito isso. Eu tenho feito agora psicanálise e, bom, a psicanálise, diferente dos outros tipos de terapia que eu tinha feito, que era mais comportamental, trabalha muito com você falar. Então, até achei estranho na primeira consulta que eu te falei, eu tava precisando falar bastante. E a terapeuta fala pouquíssimas coisas, pouquíssimas, pelo menos no começo, ela vai direcionando, fazendo pouquíssimas perguntas, é muito diferente da terapia comportamental, onde vocês têm uma conversa, às vezes o terapeuta até fala mais, ou você tem um coach que fica te dando dicas falando o que fazer, muitas vezes, né, depende da linha, mas eu achei muito diferente e é assim que a gente se conhece. Olhar para dentro não é você ficar sozinho em casa, necessariamente. Não é você ficar meditando a noite inteira. Embora eu medite. E, e eu acho que eu recomendo a meditação para todo mundo. Né? Recomendo, eu acho a meditação muito importante. Eu acho que todos deveriam fazer terapia também. Quem tiver oportunidade. E a meditação é muito importante. A meditação que eu tenho feito atualmente, eu escolho uma playlist de meditação. E antes de dormir eu fico ouvindo, porque eu não consigo, geralmente não consigo dormir quando tem música ligada. Então eu não durmo. Eu fico acordado, mas eu fico naquele estado bem relaxado e eu consigo viver no presente. A luta contra a ansiedade é a luta contra viver no futuro. Né? A depressão, a melancolia é você viver no passado, aquilo que não foi, aquilo que poderia ter sido. E a ansiedade é o amanhã. O que vai vir no amanhã? O que vai vir no amanhã? O que vai vir no amanhã? Como que vai ser? E aí fica nessa ansiedade existencial. Sabe, e eu resolvi gravar esse vídeo, eu já estava com essas ideias faz um tempo, eu queria elaborar mais, mas eu entendi a urgência de gravar pelo seguinte, uma pessoa entrou em contato comigo, né? Muitas pessoas conversam comigo sobre pânico e depressão e ansiedade ainda, e conta dos seus problemas muitas vezes, e essa pessoa veio conversar comigo hoje falando que
senti muita falta de ar e perguntando se Deus a estava punindo, né? Eu senti assim, não vou dizer uma tristeza, mas eu senti compaixão, porque eu passei por isso. Quando eu tinha esse crise de pânico, eu passei por isso. Eu pensava, ninguém está me ajudando, ninguém consegue me ajudar, os médicos não conseguem me ajudar, eles dão um remédio que funciona por um tempo e depois o corpo acostuma e volta. A terapia, eu fazia terapia já, não adianta. Eu converso com as pessoas, eu não consigo me acalmar conversando com, quando eu tinha crise. Nossa, isso faz tanto tempo. E a cura que eu tive foi tão assim, foi tão profunda que eu nem lembro mais, mas às vezes, nossa, é verdade, às vezes eu ligava para algum amigo, para outro, e ficava conversando por horas e horas até conseguir passar. E eu ficava nessa frustração. Nossa, não consigo. Ai, ninguém me ajuda, ninguém consegue me ajudar. Até que eu li o livro do Delfino Mendes, e o livro, né, vocês podem ver lá no primeiro vídeo, de 2015, que eu conto toda a trajetória. E esse foi o primeiro passo para mergulhar dentro de mim, entender quem eu sou, quem você é, quem somos nós, como ser humano, no universo, quem somos nós. E mais recentemente, eu passei a estudar sobre o conceito da existência da. Eu não sei que tipo de filosofia que é essa, mas exatamente, mas esse conceito de que cada um de nós, dentro de cada um de nós existe uma centelha divina. É uma parte de Deus que existe em todos, todas as pessoas. Todas as pessoas têm uma parte de Deus. É como se Deus, que é infinito, ele pega e ele expande a si mesmo. Ele dá. Tipo aqui, ó, tá aqui uma parte minha para você. Essa parte é única. A outra pessoa que tem outra centelha divina, ela não é igual, é diferente. Cada uma é diferente, mas todas fazem parte do mesmo, de uma unidade. Então, por um lado, todos são únicos, infinitamente únicos, assim, não existe ninguém que é igual, nenhuma centelha divina que é igual. E ao mesmo tempo todos somos um, todos somos essa parte de Deus. Jesus falou o seguinte na Bíblia, ele falou, olha, vós sois deuses. Ele falou isso. Só que e dentro desse tipo de pensamento, essa centelha, ela vem à existência encoberta por um ego. E esse ego você pode chamar de, vamos dizer, nossa personalidade. O que pode ser? Pode ser alguma coisa assim, nossa personalidade, nossa mente. E o ego não é o eu verdadeiro. Isso é tão engraçado porque quando no pânico, quando quem tem pânico sabe isso muito de forma assim muito você consegue perceber isso de forma muito intensa. Por que acontece? No pânico, que a gente chama de despersonalização, desrealização, não lembro exatamente qual é a palavra. Mas é o seguinte, na despersonalização você tem uma crise de interiorização e eu expliquei, crise de interiorização é diferente de crise de pânico, né? O Dr. Delfino Mendes explica isso. O que é a crise de interiorização? É o seu eu interior, que eu vou chamar agora nesse vídeo de centelha divina, sua centelha divina, aquilo que é de mais puro e essencial de você mesmo, te chamando para voltar para o centro. Então, você é isso aqui, você está recoberto por um ego. O ego, ele muda. O ego não é você, o ego é algo que está ali junto de você, que nem seu corpo. Seu corpo não é você, eu não sou isso aqui. Eu sou a centelha divina. Esse corpo é apenas algo que me foi dado para que eu possa evoluir, para que eu possa encontrar a luz, para que eu possa ter as experiências e descobrir que tudo é uma ilusão nessa vida. Como o autor de Eclesiastes na Bíblia, ele diz, tudo é ilusão, tudo, tudo. O que existe realmente é aquilo que sempre vai permanecer, aquilo que nunca muda. É isso que existe, que é a nossa centelha divina, que é Deus. Deus existe, nós apenas, essa parte exterior, é apenas exterior, sabe? E eu acho que é daí que vem a angústia, porque muitas vezes nós somos chamados para dentro, para reflexão. E o nosso eu interior, a nossa centelha divina, ele nos chama, olha, existe algo a mais, existe algo a mais, existe algo a mais, existe algo a mais. E a gente reluta, porque a gente acha que nós somos isso. A gente acha que a gente é o nosso intelecto, que é o idioma que a gente fala, que é as ideias que a gente tem. Uma vez, algo que as pessoas falam muito, ninguém pode roubar o estudo. E
E eu acho interessante, né? Porque, embora em parte seja verdade, isso também faz parte ali do ego, muitas vezes, né? É algo que constrói a nossa personalidade e a gente acha que aquilo somos nós. E quando eu tinha pânico, eu tinha muito medo de enlouquecer. Eu não sei se eu tinha mais medo de morrer ou de enlouquecer. E de enlouquecer seria perder a minha razão, perder aquilo que eu construí através do conhecimento adquirido. E eu achava que aquilo era eu. Lembro até uma vez eu fiz uma oração, é tão engraçado. Falei, a Deus, se eu enlouquecer, eu só não quero esquecer de Ti. Tipo assim, eu não quero esquecer que Deus existe, de todo o meu trajeto de fé. Porque eu tava achando que tudo isso estava na minha cabeça, estava na minha razão. Mas não é, vem de dentro. É um lugar muito mais profundo. E quando nós somos chamados à introspecção, escuta, tem algo a mais, você pode chamar isso de intuição, você pode chamar isso de Espírito Santo, pode chamar de Deus. O que é? O nome que a gente dá é o nome que a gente dá, mas o que é? Entende? E quando você é chamado, a gente se apavora. Por que se apavora? Porque a gente acha que é o ego. É que o termo seria, você está se reconhecendo com o ego. Você acha que você é o ego e você não é. E por isso que é tão apavorante você receber uma notícia de que alguém muito próximo faleceu. Mas por quê? Porque saiu da sua esfera, daquilo que você acha que é real. Você acha que é real é aqui, carne e osso, que a gente está aqui se comunicando e que isso que é o real, isso que é a vida real. E não é isso aqui, é só é um holograma, digamos assim, é uma matrix daquilo que realmente existe. Se você for estudar na física, tudo, não existe matéria de uma certa forma. Eu sei que eu posso estar falando bobeira em termos físicos, mas de uma certa forma não existe matéria, porque tudo é energia. E a energia vibra, de acordo com a velocidade com que a energia está vibrando, você vê algo que a gente chama de matéria, você vê algo que parece sólido. Mas na verdade não é. Isso aqui, eu estou sentado numa cadeira, mas na verdade os meus átomos do meu corpo não estão tocando a cadeira. Os átomos não se tocam. Se você for olhar, os átomos não se tocam. Tem uma força que os repele. Só que quando você chega muito perto, e os átomos não se tocam. E isso mostra que tudo isso é ilusão e faz parte dessa ilusão. E o que é a vida então? Para que a gente passa por essa experiência? Para que a gente sofre tanto? Por que a vida, Deus, nos coloca em tantas situações que a gente nos faz sofrer? E o que nos faz sofrer não é Deus, tá? Já vai essa a resposta. Não é Deus que nos faz sofrer. É a nossa relutância em aceitar a nossa natureza divina. É a nossa relutância em aceitar a nossa natureza divina. Até lembro uma passagem bíblica também, quando o apóstolo Paulo estava perseguindo os discípulos, Jesus aparece para ele numa luz e fala assim: por que você me persegue? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. É como se ele estivesse se apertando contra vários aguilhões, assim, resistindo. E Jesus chega e fala: para de resistir. Aceita logo o seu chamado, aceita logo quem você é em Deus, a sua verdadeira natureza. Deixa ela sair e não deixa esse ego, ou que talvez na Bíblia pode ser chamado de carne, guiar aquilo que realmente é o real, que é o seu eu verdadeiro. Paulo fala assim que a natureza, ela clama, ela geme como se fosse dores de parto, até que seja revelado as coisas como elas são. Não é exatamente isso, eu esqueci exatamente a citação correta, mas essa é mais ou menos a ideia que eu me lembro. Então isso responde essa pergunta dessa pessoa que me conversou comigo: será que é Deus me punindo? Eu também pensava isso, porque eu oro, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu pedi ajuda de outras pessoas, eu ia no médico. Foram 4 anos fazendo isso e eu não me curei. E como que eu me curei? Descobrindo que eu era a cura. Eu. Por quê? Por que eu? Porque eu tenho a centelha divina. De certa forma, eu sou Deus também. Deus em ação na Terra. Eu tenho essa parte de Deus em mim, então eu posso me curar. Eu tenho o poder, você tem o poder de mudar a sua história, de se curar. E é claro que a gente recebe a ajuda das pessoas muitas vezes. E através do outro a gente vai aprendendo muitas coisas. Como eu disse no caso do meu colega de apartamento. Fui aprendendo. E nesse contraste, nessas pessoas que aparecem na nossa vida, são espelhos. Elas mostram aquilo
que a gente é por dentro e que muitas vezes a gente não aceita. Muitas vezes você ama alguma coisa em outra pessoa, é porque você vê aquilo em você mesmo e você ama. E por outro lado, você odeia algo em outra pessoa porque é algo que você odeia em si mesmo. Mas é outro, é outro assunto que eu quero falar hoje, é assim, essa angústia existencial, essa ansiedade de estar vivo, ela vem da desilusão. Ela vem da gente entender que nós não somos o ego. E como que a gente vai entendendo isso? Às vezes você tem uma iluminação, você tem uma inspiração, você entende. Outras vezes você passa por um sofrimento extremo. Você se sente fora do corpo até, né? Essa sensação de despersonalização que se fala muito para quem tem síndrome do pânico. Eu me sentia fora do corpo. Eu falava muito isso para minha família. Eu me sinto como se eu estivesse fora do corpo. Não estou fora do corpo, é que eu estava tão assim centrado no meu ego, na minha carne, no meu intelecto, que eu tinha esquecido quem eu era, que é o Rafael que está aqui dentro, que é a minha centelha divina, aquilo que é mais puro, mais essencial que existe dentro de mim. E conforme eu vou deixando isso sair e aceitando, e o processo para você fazer isso, pelo menos assim, comigo tem sido o seguinte: eu tenho tentado pacificar o meu ego, para que o meu ego fique pacificado, e estando pacificado ele sai de cena, e aí entra a centelha divina, e ela toma conta. E como que eu faço isso? Meditação é uma coisa que eu tenho usado muito. Eu tenho estudado sobre o tema. Isso ajuda você a expandir a sua consciência e tentar entender como funciona a realidade, se livrando de crenças limitantes, se livrando de preconceitos, preconceitos sejam eles de raciais, preconceitos religiosos. Tem tantos tipos de preconceito. Tentar ficar na zona de conforto, não querer, sabe, não querer romper, não querer pagar o preço. É muito mais fácil você querer. Por muitas vezes eu escolhi ficar anestesiado. E como que a gente se anestesia? A gente se anestesia com o tanto de entretenimento que tem por aí. Tem gente que usa drogas, tem gente que consome álcool, tem gente que fica assistindo TV o dia inteiro. Celular, pra mim, é a parte mais difícil. Porque é doloroso você confrontar a si mesmo e confrontar essas sombras, e você ficar em silêncio e sentir toda essa dor que fica oculta. Só que para você alcançar essa parte, esse, esse eu interior, eu acho que a gente precisa passar por esses processos, passar por essas sensações. E ao mesmo tempo, e também atrás, não adianta você ficar se reprimindo. São dois extremos assim, importantes. Quando você fica reprimindo todos os desejos do ego, você acaba ficando, o ego acaba sofrendo e o ego fica mais forte. Por outro lado, quando você vai atrás, eu quero isso, tá bom, eu vou atrás. Aí você, tá, consegui, não tô feliz. Tá bom, aí você cresce, sua mente cresce, até nisso, até no erro a gente cresce. Eu acredito que a evolução é inevitável para todos. A evolução, encontrar essa iluminação é inevitável. Uma hora vai encontrar, até se você cometer muitos erros. Porque esse é o normal do universo, a bondade, o amor. Por mais que exista tanta coisa ruim acontecendo, tantas notícias ruins, eu acredito ainda que a bondade, o amor, a iluminação, a pureza, a paz, a alegria, tudo isso é o normal do universo. É o normal, é Deus. Tudo isso é o que Deus cria. E o resto é apenas as pessoas tomando um outro caminho que vai chegar até Deus, eventualmente. Às vezes por muito sofrimento, né? Então, se você quer evitar o sofrimento, então vai por esse caminho que é melhor. Mas é isso que eu tenho vivido. E eu tenho tentado não me negar a muitas coisas, que é o que eu fiz muito na minha adolescência. Eu vivia uma repressão, assim, uma neurose, não era uma neurose tão grande. Eu lembro que, porque eu sou assim, eu levo muito a sério aquilo que eu creio. Então eu era aquele assim, cristão bem rígido. Então se eu li na Bíblia que gula é pecado, tá bom, tá bom. O que é gula? O que é gula? Tá, gula é você comer quando não está com fome. Isso que a definição que eu achei. Então tá bom. Eu pensei, tá, o que é fome? Quando eu tô com fome? Quando eu sinto aquela... Tô com fome, assim, quando eu sinto. E aí eu já comia pouco, então eu falei, tá bom, comi, tô satisfeito, não vou comer mais. Então eu comecei a comer bem pouco.
percebi que eu achava que era gula. E aí teve um dia que morava com meu pai, e minha madrasta chegou com um bolo, acho que é de aniversário, não sei de quem que era, um bolo verde, nossa, lindo. Deu, meu Deus, que vontade de comer esse bolo. Deu, não, não pode, é gula, não pode. Aí que eu fazia, ai, mas eu quero comer aquele bolo, mas eu não tô com fome ainda, então o que que eu faço? O que que eu faço? E aí eu peguei e eu saía pra correr, eu saía pra andar de bicicleta. Eu falei, não, se eu correr, vai me dar fome logo, só pra eu poder comer um pedaço de bolo. Você vê o nível, assim, de repressão, de você não conseguir comer um bolo porque você acha que é gula. Por não entender qual que é o negócio, não entender qual que é a verdade, não entender por que que existem as regras, por que que existem as orientações, sabe? É não se deixar experimentar nada. E algo parecido que eu vivi também foi a questão de leis de trânsito. É, porque a Bíblia fala assim, a Bíblia fala para submeter às autoridades, para obedecer às autoridades. Eu pensei, tá, o governo é autoridade, o governo fez leis de trânsito. Então, lei de trânsito é, você tem que andar na faixa. Você não pode passar do limite da velocidade. Até quem é cristão não faz isso. Essa foi esse tipo de coisa e outros foram coisas assim que me fizeram pensar muito. Tá, mas será que isso é para valer mesmo? E me fizeram assim entender a religião de uma forma mais abrangente, entender, ah, tá bom, isso aqui é para isso, é para uma época, isso aqui foi o que eles entendiam. E porque eu não passava, por exemplo, se eu tô no meio da rua, eu vou atravessar a rua, né? Vou atravessar. E aí a faixa tá lá do outro lado. Ah, então eu vou lá do outro lado, mesmo que não tenha nenhum carro, mesmo que esteja vazio. A rua eu fazia isso. Bicicleta, eu lembro que eu tinha bicicleta na minha adolescência, eu andava para todo lado. E eu descobri na internet que bicicleta, por lei, precisa ter, precisa usar capacete, precisa ter a faixa aqui, o ciclista, né? Você precisa ter um retrovisor, buzininha, tem um monte de frescura que tem que ter, que é obrigatório. Ninguém liga, mas tem que ter. E eu falei, não, pai, eu tenho que colocar isso aqui porque é a lei. Sabe, você viu, é claro que o capacete eu recomendo, a gente usa em capacete na bicicleta. E toda a segurança, mas fazer isso por causa da lei, sabe? É você não entender nada da vida, não entender nada da vida. Não entender que as orientações existem para o nosso bem, não é para ficar neurótico dessa forma. E isso causa o oposto, isso faz o seu ego crescer e te leva para longe, de certa forma, né? Da sua centelha divina. É você ficar preso a regras, não entender que existe um contexto para tudo e que o certo é você se reconectar com a centelha divina, se reconectar com Deus. Esse é o certo. Essa é a visão que eu tenho atualmente. E ela tem tirado um peso gigantesco das minhas costas. Um peso que eu carregava. Inclusive, quando eu ia numa médica, né, quando eu tinha pânico, numa psiquiatra, e ela me falou um dia, ah, você só vai curar do pânico o dia que você se aceitar, falando da minha sexualidade. Falou isso pra mim. Eu fiquei bravo, fiquei super bravo com ela. E eu mudei de médica, fui pra outro médico e nunca mais voltei lá. Só anos depois que eu fui entender, ah, tá, entendi. Aceitação é aceitar-se a si mesmo, é amar-se a si mesmo. Eu quero fazer um vídeo falar sobre amor próprio, que é um assunto que está em alta, que é um assunto tão importante, que bom que está em alta. Ah, é clichê. Não, não é clichê, é um assunto que está em alta porque as pessoas estão despertando para isso. E eu entendi que o amor mais difícil é o amor próprio. Esse é o amor mais difícil. Por quê? Porque só você conhece todas as suas sombras, só você conhece todos os seus defeitos, só você conhece todas as suas falhas. E isso fica martelando na sua cabeça de noite. Eu fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo, eu poderia ter feito diferente, poderia, e fica martelando. Enquanto você não aprende a se amar, amar isso, essas sombras de você mesmo, você não consegue amar no outro, porque você vê a si mesmo no outro, aí você odeia. E daí que vem guerra, e daí que vem separação, e daí que vem divisão, e daí tantos problemas por falta de amor próprio. Por falta de amor, é o amor em geral, o amor cura tudo. A Bíblia fala que no verdadeiro amor não há nenhum medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então são vários desses assuntos que eu estou tentando compilar nesse vídeo, mas eu vou separar um pouco melhor nos próximos. E, mas assim, conforme você vai aplicando todas essas coisas, pelo menos comigo funcionou assim. Eu fui vendo, ah tá, tô me pacificando, tô me acalmando em tantas áreas. Claro que a ansiedade é difícil e ainda é sempre lutando para entender como a vida funciona, para entender o que é realidade. Tudo isso aqui
Ah, bens materiais. Quero bens materiais. Eu quero casar. Eu quero uma aparência bonita. Eu quero um carro do ano. Eu quero isso. Tudo isso é ilusão. Só que eu não estou falando para você não buscar isso. Porque o processo de crescimento é você buscar, você tem um sonho, você alcancei. Aí você vai, alcancei, mas tá faltando algo. E aí você vai entendendo, sua mente vai se expandindo. E essa é a experiência humana, é assim que eu entendo a vida hoje em dia. A gente está aqui para experimentar. E conforme você vai se identificando com aquilo que é falso, você consegue perceber, isso aqui eu não gosto. Ou melhor, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Então eu vou procurar o que é verdadeiro. É assim com profissões. Isso é algo que me angustiava muito. Eu não tinha descoberto ainda. Ah, mas qual profissão que eu gosto? Mas e se eu não gostar? E se eu tentar outra coisa e não gostar? É assim, você vai tentando. Porque eu achava que eu me conhecer era eu ficar em casa meditando, ou orando, ou conversando, ou me aconselhando, ou indo terapia. E não é assim. Você tem que sair no mundo e experimentar as coisas. É claro, né? Não estou falando para experimentar drogas, nem, não seja burro, né? Nesse sentido. Mas às vezes tem coisas que você vai ter que tentar, tem profissões que você vai ter que tentar. Às vezes você está cansado do seu emprego, você não aguenta mais e seu eu interior te chama para ir para outro lugar. Não, eu preciso fazer outra coisa da minha vida, eu não fui chamado para isso, eu tenho uma paixão em outra área. Mas você não sabe se como vai ser se você largar seu emprego, se você vai ser feliz. Mas você vai ter que tentar. E conforme você vai se identificando com aquilo que é falso, você percebe. Tá, se isso é falso, então pelo menos já sei que não é isso que eu quero. Não fique pensando que não existe a satisfação. Mas saiba que você se identificou e aí você pode perseguir de fato o que é verdadeiro. Sabe, muita gente fala comigo que queria morar nos Estados Unidos, não sei o quê. E foi vindo pra cá, que era um sonho que eu tinha, eu percebi, nossa, como tem coisa muito mais importante do que um lugar assim em que há muita oportunidades profissionais, há muito mais dinheiro aqui, há muitas coisas legais para comprar. E eu percebi que as coisas que realmente fazem feliz são família e amigos. É isso, é isso. Pra mim é isso. O que mais me faz feliz são a minha família e os meus amigos. É isso. Ter pessoas, dividir amor. E é isso. E eu percebi que isso é importante. Mas muitas vezes a gente tem que ir e tem que conquistar. Você conquista a carreira dos seus sonhos e daí sua família está destruída. Todo mundo está ali jogado, ninguém se conhece, ninguém se ama. Tá bom, conseguiu. Pelo menos você entendeu, sabe? Você evoluiu. Então por isso que eu tô falando, não vá para extremo de falar, não, eu vou negar tudo e vou também vou ficar no monte meditando e vou me tornar um, sei lá. Tá, se você essa é a sua opção, faça também, mas não ache que pelo outro lado e você indo atrás dos seus sonhos é que necessariamente você está errado. Às vezes aquilo é o seu propósito mesmo, mas não tenha medo de investigar. Tá, agora para resumir e fechar todo esse assunto. Então, quando você está lidando com essa ansiedade existencial, entenda, você não é isso aqui. Você não é o seu intelecto. Você não é a sua mente. Você é um espírito. Você é uma centelha divina que está recoberto num ego dentro de um corpo. Olha só quanto de coisa. Toda vez que você sentir medo por não, talvez por faltar dinheiro. Será que vai faltar dinheiro? Será que eu nunca vou me casar? Será que eu nunca vou encontrar alguém? Será que eu vou ficar doente? Ah, medo de câncer, medo de alguém que faleceu. Gente, entenda que tudo isso é ilusão. O que existe é o que está dentro de você. É assim que eu penso, é algo que eu acredito. Né? Depois de muitas pesquisas, eu posso sugerir palestras, eu posso sugerir outros materiais para vocês. Depois vocês podem me perguntar no Instagram. E são muitas horas de coisas que eu assisti, de muita reflexão, muito pensar, e é algo que me convenceu, e é algo que me trouxe paz. Então todo mundo apavorado, ai meu Deus, o coronavírus, e eu tô tranquilo, eu não tô nem seguindo as notícias, não tô nem sabendo quem que tá morrendo, quem que não tá, porque eu acredito que depois dessa vida tem outra, a vida continua. Não sei como exatamente, mas a vida continua do outro lado. E a gente tem que continuar trabalhando em nós mesmos. A gente só vai estar em outra vibração, outro lugar. Eu não sei como você queira chamar. É isso. E essa é a ilusão. Você achar que é aqui ou agora. Isso causa ansiedade. Você está preso nisso, você acha que só existe isso. Só existe isso, essa matéria, isso aqui, essa cadeira que eu estou segurando, só existe isso. É claro que você vai ficar angustiado.
porque só existe isso e você sabe, e a gente vive iludido achando que isso aqui vai durar para sempre, e não vai. A partir do momento, então, que você entende que existem coisas além, tá bom, eu tenho tempo. Eu costumo falar, a vida é muito longa para ficar se preocupado com um monte de coisa. As pessoas falam, a vida é muito curta. Não, a vida não é muito curta, a vida é muito longa. A vida é muito longa para ficar carregando esse monte de fardo. E eu tenho implicado, tentado também. É difícil, a gente vai aprendendo. E não tenha medo de errar, sabe? Uma coisa que eu tinha era muito medo de errar. Então eu ficava na ansiedade de, tá bom, eu vou pesquisar muito sobre esse assunto para eu achar todas as formas certas. Não, não faço mais tanto isso, tanto. Se permita errar, porque você tem muito tempo, acredite. Eu acredito, a gente tem muito tempo para aprender, seja paciente e vá se entregando ao processo, vá se entregando a Deus, a centelha divina, ao Espírito Santo, para que você vá encontrando essa iluminação, para que você vá encontrando essa paz e poder ficar tranquilo, sabe? Uma das horas que eu mais gosto no dia é quando eu vou meditar, porque é uma das poucas horas que eu consigo ficar fora do celular, a não ser quando eu tomo banho também. Tinha uma época que eu levava até no banheiro, ficava assim no celular, assim, ó, aqui longe, né, fora da água, ficava com o celular ali, e então no banho e quando eu medito são horas assim que eu não tô fazendo, que eu não tô dormindo também, mas e que eu não tô no celular falando com outras pessoas, que eu tô comigo. E tem sido tão bom, uma paz assim tão grande que eu tenho sentido. Eu até falei para um amigo, nossa, eu tô ouvindo uma playlist, eu deito e eu fico ali ouvindo e eu não durmo, eu só fico relaxado, porque eu não durmo com a música, né? Geralmente não consigo dormir com música, eu fico aquele relaxamento e eu não fico fazendo nada. Essa meditação que eu faço é só ficar de. Eu não falo mantra, não faço nada. Embora tenha essas meditações com mantra, meu pai faz, eu acho, para ele foi muito bom. Eu não me identifiquei muito com essa forma, mas eu gosto também de meditações guiadas, eu acho super legal em que você imagina coisas, muito legal. Mas essa também de ficar em silêncio, ouvindo uma música, é algo que assim me traz muita paz, porque eu fico comigo mesmo. São aqueles momentos eu tô comigo. Eu estou com o meu espírito, o Espírito Santo, e com o Espírito Santo estamos assim, sozinhos. Aqui, curtindo, vivendo 100% no presente, 100%. Isso é uma das coisas mais maravilhosas, uma das sensações muito boas. Eu tenho tentado fazer isso quase toda noite. Toda noite é igual, a mesma sensação. Eu lembro que na minha adolescência, e uns amigos, a gente costumava orar muito, né? A gente teve a gente saiu entre amigos, esse nosso grupinho, essa panelinha, a gente foi para um lugar. E nessa casa a gente ficou ali, tava cedo ainda, era umas 8, 9 horas, não sei. E aí a gente conversando, e a gente começou a cantar louvores, alguém apagou a luz, e a gente ficou orando a noite inteira. A noite inteira. Foi até engraçado que a gente foi levar uma colega pra casa dela, a gente ia lá pelos 18 anos, aí chegando às 6 horas da manhã na casa, e a mãe dela assim, onde você tava? Vocês não podem fazer isso não sei o que, né? Não, a gente tava orando. E era verdade. Teve outra ocasião também que a gente foi orar numa outra casa também, e teve um momento assim da oração, eu não sei porquê, mas eu estava sentado embaixo de uma mesa, de um balcãozinho de cozinha, e eu me sentei ali perto da parede, e eu senti uma paz assim tão grande, eu estava assim 100% no presente, eu não estava pensando em mais nada, não, problema nenhum. Estava 100% no presente, eu estava ali de corpo, alma, espírito, vibração, tudo que você pode definir estava ali. Eu sentia como se a atmosfera tivesse pesada, assim, no bom sentido. Estava tão pesada que você não queria nem levantar. Estava todo mundo nessa mesma situação, sabe? E eu acho que isso tem a ver com quando você se reconecta com a fonte. Eu tenho várias experiências desse tipo. Nossa, várias. Essa experiência, assim, de ficar no presente, sabe? Eu estou no presente, eu estou em paz, eu estou com Deus aqui. Esse é o momento, e esse momento é infinito, ele é infinito. Ele reverbera na minha vida até hoje. Teve um outro momento em que eu fui num congresso evangélico, e eu não estava numa fase muito boa não da minha vida, e eu fiquei lá, esse culto acho que demorou 4 horas. Foram 2 dias,
O segundo dia demorou umas 4 horas. E ali foi tão legal, eu senti uma presença de Deus assim tão boa, senti coisas tão boas na minha vida, no meu coração. E aí no final eu pedi pro palestrante, o pastor, sei lá, missionário, para ele orar pela minha vida. E ele orou, não sei que ele orou, ele era americano, é americano, e ele orou 2 segundos, assim, 10 segundos. Ah, derrama, faz alguma coisa, não sei. E aí eu senti um transbordar, assim, é como se eu tivesse 90% cheio. Mas faltava um pouquinho, daí eu falei, eu vou lá orar, pedir pra ele orar. Daí encheu tudo. E dentro de mim, assim, eu me senti totalmente cheio e vazio ao mesmo tempo, sabe? Esvaziei de tudo aquilo que, sabe, não deveria estar em mim. E eu me senti 100% completo. E eu fui pra casa, só chorava, só chorava. Sabe, são essas coisas boas que acontecem que a gente descobre nesses momentos de que a gente consegue entrar. Entrei dentro de mim mesmo. Só que o entrar dentro de si mesmo não é necessariamente você estar sozinho. É isso que eu precisei entender e que entendi a semana também. É você na relação com o mundo, porque não existe essa separação. Não existe raça, não existe povo, não existe nação, não existe grego, judeu, homem ou mulher, não existe. A Bíblia fala isso claramente. Todos são um mesmo em Cristo. E é isso que eu acredito. Eu acredito que todos são um. A gente só tem essa ilusão de divisão por causa do nosso ego. E aí entra, nossa, muitos assuntos mais complexos. E eu quero falar muito sobre esse assunto agora pra frente. E eu espero ter ajudado a você que tem essa crise de ansiedade existencial. Porque a ansiedade é real. Você tem medo, você fica ansioso. Porque você está preocupado com o dinheiro do amanhã. Você está preocupado com essa crise mundial que está acontecendo. Ou não está acontecendo. É uma ilusão. Mas é difícil a gente entender isso com as nossas entranhas. É difícil você entender isso e você ficar em paz. Tá? Então, eu recomendo que você pratique isso. Eu também vou praticar aqui. Continuar praticando e fazer o meu melhor. Que Deus seja com você, Deus seja comigo, Deus seja com todos nós nesse período de crise. Tenta viver esse momento. Se tô chorando, tô com falta de ar, viva esse momento. Creia que é para o seu aprendizado, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz na Bíblia, creia que é para o seu aprendizado, creia que assim você vai ampliar sua consciência, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai encontrar paz, você vai encontrar resposta, e você é a resposta, não está no outro também, né? Você é a resposta, você tem a centelha divina, Deus está dentro de você, é isso que eu acredito, né? Se você acredita nisso, então espero que tenha ajudado. E se você não acredita, então eu espero também que você encontre a resposta, uma resposta que satisfaça o seu coração, o seu anseio. E é isso, gente. Um vídeo ficou bem longo, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem, tá bom? Se você gostou, deixa o like, comenta aí. Adiciona também no Instagram, me segue lá. Vocês podem conversar comigo, eu respondo todo mundo. E compartilhe com pessoas que talvez possam estar precisando, beleza? Então, é isso aí. Até a próxima, lavem as mãos, fique em casa o máximo que puder. Tchau.